Também? Toma, já. Pronto. A câmera está errada, tá? Está virada ao contrário. Gente, a nossa arte aqui é punk. A gente tá chutando o pênalti e segurando ao mesmo tempo. O pessoal que está com a gente, que está com a gente aqui no Pode Estar, nós estamos ligando ainda aqui. Bom, hoje nós vamos estudar não, graça. Nós vamos compartilhar alguns princípios do livro de Atos, capítulo 9. Eu acho assim, dois fatos interessantes no livro de Atos, né? Primeiro está lá em capítulo 2, né, a descida manifestada do Espírito Santo. E depois lá no capítulo 9, né, a conversão de Saulo. Eu acho que são dois ícones, né, no livro de Atos, que vale a pena nós comentarmos. Não é? Vamos orar um pouquinho aí? Pai, obrigado por essa oportunidade que nós temos de poder, estamos aqui na casa de cada um dos irmãos agora, nesse momento, podendo estar compartilhando isso que Deus colocou no nosso coração. Dá uma direitadinha, não está torta, para a gente conseguir aquilo que eu sempre falo, né? 2 Timóteo 2,2, aquilo que aprendesse de homens idôneos, isso mesmo transmitir a outros, né? Para que sejam todos nós edificados. Então a gente vai compartilhar. E na proporção que nós compartilhamos, Deus vai multiplicando de nós. Deus sempre multiplica aquilo que nós compartilhamos. Porque vale a pena isso, né? O nosso prazer é a minha paixão, né? É a minha paixão compartilhar essas experiências aí. Papai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento. Obrigado, Pai. Preciso muito, e hoje mais do que ontem, mais da tua unção de ensino, de compartilhamento. Seja tocando nossos corações, que eu possa atingir o objetivo de hoje. Amém, Papai? Amém, Senhor. Amém. Vamos lá? Liga a sua Bíblia, abre sua Bíblia aí aonde? Antes eu vou querer, eu sempre falo alguma coisa antes, não tem nada a ver. Né? Estamos ali, né? Estamos destinados a ter um encontro com Deus, né? A ter uma conexão com Deus, né? Lá no capítulo 9 de Atos, em muitas Bíblias está escrito lá a conversão de Saulo. Está escrito aí na sua? Exatamente. Então, na minha eu coloquei assim, a colisão de Saulo. A colisão. Ele bate de frente com o Cordeiro, né? Ele bate de frente com Jesus, né? E deu PT no Saulo, né? Gente, não se esqueça de uma coisa. O que a gente compartilha aqui não é um estudo, ok? Assim, quando eu falo de estudo, quando eu falo de estudo, é assim, não é. Se eu fico no estudo, eu pego isso, a história de Saulo, que legal, e coloco isso no passado, entendeu? Agora, quando eu coloco isso do ponto de vista de um fundamento, é uma ferramenta para o dia presente, entendeu? O que nós vamos falar de mim, vamos falar do Dinho, vamos falar de vocês, porque a Bíblia é um livro de pedagogia. Tudo que estão lá são chaves, são fundamentos, são estratégias que Deus deixou escrito para nós hoje. O Velho Testamento era a sombra daquilo que ia acontecer no Novo Testamento. Pois bem, agora o que está no Novo Testamento é uma sombra do que é para nós hoje. Entendeu? Deixa eu dar um segundinho só, gente. Tô sem feedback, mas eu tô achando que o som está meio alto. O som está meio alto. Eu não quero ficar sem interrompido pelo som aí. Tá bom? Então vamos lá.
Tudo na Bíblia, você lembra que eu falava de Ezequiel? Gosto muito de Ezequiel. Estava eu de frente ao rio Quebar e veio a palavra do Senhor a mim dizendo. Por que eu gosto disso? Porque estava eu de frente ao rio Quebar. Em frente ao rio Quebar, o rio ele indica o fluxo. Você pode ver na palavra de Deus fala, e serei minhas testemunhas em Jerusalém, em Israel e até os confins da terra. Produzirá 30, 60 e a 100 por um. Sempre indicando um movimento. Abraão foi chamado pai da fé porque Deus chegou para ele e falou, sai da casa da tua parentela e vai, sai e vai. Então, sempre, todas as coisas no reino de Deus, nos verbos, são todos no gerúndio. Indo, fazendo, presente contínuo. Movimentando. Movimentando, nada estagnado. Então, os rios que saem do trono, tem águas que dão nos artelhos, tem águas que dão nos joelhos, tem águas que dão nos lombos. Você vê que sempre indicando um movimento. Tudo que não se movimenta, ele fica o quê? Ele emperra, ele cristaliza e não produz vida. Ok? Então vamos lá. O que nós vamos entender aqui, por essa janela, né? Gente que mexe com o computador, a gente sabe, né? Os aplicativos, o Windows, janela. Vamos estar nessa janela, vamos clicar nesse aplicativo, vamos clicar nessa janela, nesse Windows chamado Saulo. E quando nós entrarmos nessa janela chamada Saulo, nós vamos tirar de dentro dessa janela chamada Saulo princípios para a minha vida hoje. Ok? Para nos nortear para isso. Já vai abrindo, por favor, no livro de 1 Crônicas 12, 32. Já vai abrindo aí, tá? Temos que o papel dos 5 ministérios da igreja apóstolo, profeta, pastor, evangelistas e mestres. O papel disso está lá em Efésios 4. É o que? É edificar, é levar nós à estatura de varão perfeito, a nós. Quando a pessoa entra na igreja, né, a função de quem está à frente do ministério, que geralmente são os pastores, é olhar aquela pessoa e fazer um projeto no espírito, fazer um projeto para aquela pessoa. Ela vai ser tocada por 5 graças, e essas 5 graças, essas 5 colunas, essas 5 graças mesmo de Deus, vão tocar essa vida, e num prazo de 3 anos e meio, entendeu? Ela tem que ter uma base de tripé. Da onde que ela veio, a sua natureza, a sua identidade e o propósito. Entendeu? Natureza, identidade e propósito. Da onde ela veio, tá vendo? Você percebe que não falei para onde ela vai? Que a gente não vai para o céu, a gente volta para o céu. Nós viemos do céu. Então a nossa natureza é divina. Ok? O que é nascer da carne é carne, o que é espírito é espírito. Nós somos formados no espermatozoide e no óvulo, nós somos manifestados na terra, mas, porém, contudo, todavia, nós nascemos do céu. Então, ainda que você tivesse sido negado do seu pai, da sua mãe, não interessa como você entrou por essa porta. Interessa o que você vai fazer aqui. Que para Deus não importa como você começa, para Deus importa como você termina. Entendeu? Tem muita gente que nasceu bem e terminou mal. E muita gente que nasceu mal e terminou bem. E tem muita gente que correu e terminou mal. Bateu a cabeça no muro e morreu. Lê para mim 1 Crônicas 12, 32. 12, 32. Da tribo de Issacar, 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Comandavam todos os seus parentes. É isso mesmo? É isso mesmo. Comandavam todos. É só esse versículo? 12, 32. Como é que está na sua tradução aí? Da tribo de Issacar, 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Comandavam todos os seus parentes. Isso. Deixa eu ler na minha tradução aqui. Ó. Dos filhos de Issacar,
entendidos na ciência dos tempos, para saberem o que Israel deveria fazer. Né? O Davi, quando sobe ao trono, ele imediatamente ele chama essa tribo de Isacar, esses 200 homens. Por quê? Eles tinham o dom de identificar os kairos de Deus, os tempos e os modos. Tá? Eles tinham uma sensibilidade profética, tá? De entender o que Deus está querendo fazer e como fazer. Entende isso? Você tem que ter a vontade certa, o modo correto, o tempo correto pelo tempo indicado. Então qualquer coisa carnal nesse processo vai dar muita perda, muitas pessoas vão sofrer. Por exemplo, um exemplo rapidinho disso, Davi estava com a vontade correta de trazer a arca de volta. Porém, ele, no raciocínio dele, ele quis andar no poder. Quer andar no poder? Colocou em cima de bois. Porque é mais rápido, né? Traz um negócio mais rápido. Isso foi no poder. Quando ele quis fazer no poder, deu errado. Usar, morreu. Fulminado. Tá? E é interessante que essa arca ficou lá na terra de Uzá um tempo. Acho que acho que Uzá subia na arca, fazia tudo, né? Não aconteceu nada. Quando foi para fazer dentro de uma movimentação que ele te mata. Aí já tem um processo muito interessante. Tem muita gente que está andando, está na presença de Deus de uma maneira legal. Se movimentando, mas tem gente que está se Não, ela tá parada, é legal. Aí ela se movimenta e pum, dá algo errado, ela critica a Deus. Não é, porque se você se movimentou errado. Exatamente. Entendeu? Não se movimentou da maneira correta. Não se movimentou porque nós temos que aprender a andar nas medidas de Deus. Quando nós aprendemos a andar nas medidas de Deus, quem ele fala, né? João Batista, a voz que clama no deserto. Tá vendo? Quando ele foi andar no palácio, o que aconteceu com ele? Se perdeu a cabeça. Por quê? Deus não chamou ele para ser voz que clama no palácio. Como ele estava fazendo sucesso no deserto, entendeu? Ele se achou que era um bambambam, né? Que ele tinha direito de meter o dedão na vida dos outros. Só lá, quem foi o primeiro cara a identificar o Cristo no meio de Jesus, no meio da multidão? João Batista. Depois que ele vai lá no palácio, que se perde todo, bota ele na cadeia, qual é o primeiro cara a ficar perdido quem é Jesus? O próprio João Batista. O João Batista chama seus discípulos, vai lá para Jesus e pergunta se Jesus é o Jesus que tinha que vir. Pergunta se ele é ele mesmo. Pergunta se ele é ele mesmo. Perceberam isso? O que é você andar fora da visão? Tem uma coisa que Kratos, que, se eu não me engano, que chama isso aí. Cada um de nós tem Deus nos chama a uma área de jurisdição. Entende? Você acha que João Batista saiu um pouquinho do caminho dele? Eu acho que saiu um pouquinho, não. Eu acho que ele saiu um pouquinho. Eu acho que ele saiu um pouquinho. Né? Depois, numa outra aula, nós vamos estudar isso, existe uma corrente pensante da qual eu participo, que quando Jesus passou por ele mandou os discípulos irem. Você lembra que mandou os discípulos seguir ele? Não. Agora convém que ele cresça. E por que ele não foi junto? Entende? Aí que tá uma coisa muito interessante. Por que ele não foi junto? Porque o que acontece? O profético, ele sempre abre os caminhos para que venha o apostólico. Agora, quando vem o apostólico, você tem que se conectar com ele, o apostólico e o profético junto. Não houve então essa conexão? Não houve. Sabe o que é? Tem uma coisa assim, João Batista era primo de Jesus, e primo mais velho, entendeu? Talvez, né? Aquele orgulho ministerial, entendeu? Eu já sou ministro há mais tempo que você, fui eu que te batizei. sabe aquelas lideranças que você... meu filho, como você era pequeno, eu me nasci eu batizei seu pai, o pai do seu pai. E você fala, e agora você está morto. Porque você não se renovou. Sem cabeça ainda. Né? E sem cabeça. O que é sem cabeça na Bíblia?
Quem é o cabeça? Cristo. Cristo Jesus está desconectado da cabeça. Eli, o sacerdote Eli, Sim. né? O que acontece com ele? Ele cai, faz o quê? Quebra aqui. Desliga a cabeça do corpo. Você vai ver, isso é muito Judas. O que aconteceu com ele? Enforcado numa árvore significa, ele não está nem entre o céu nem a terra. E Eli ainda cai, quebra a cabeça, porque se eu não me engano ainda fala lá que ele era gordo, obeso, porque talvez se o cara era gordo e obeso ele não estava em movimento, né? Isso. Ele estava parado. Isso. Há muito tempo, inclusive. Isso. Então, o que acontece? Ministros gordos, paralisados, produzem ministros assassinos, estupradores, né? Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado, não só por nós, mas por aquele a quem nós estamos gerando, ok? Então vamos lá. Então aqui tá, vamos entrar ali na colisão de Paulo. Atos capítulo 9. Já vamos começar aqui. Saulo não era um prostituto que se converteu, não era um cara mau que se converteu. Concorda comigo? Ele não era um pecador que se converteu. Ele era um justo que se equivocou. Está entendendo isso? Se quiser já abrir para mim, abre no livro de Salmo 119, versículo 105. Porque muitas vezes nós vimos a vida dele, ele era um assassino, era isso. Quando você pega a história de Israel, como é que era? Davi matou Eteu, Jebuseu, Filisteu. Matar inimigos era natural. Ok? Não era tão anormal assim. Não se esqueça que estava transicionando. Certo? Então, para eles, né, a cristandade era o quê? Era quem acompanha um pouquinho mais a história lá, na época em que Jesus viveu ali, os 3 anos e meio que Jesus viveu lá em Israel, conta um historiador que estava com a gente lá em Jerusalém, ele falou que havia mais ou menos 500 homens, aproximadamente, tá gente? 500 homens, na época de Jesus, que o nome dele era Jesus também, e fazia sinais e maravilhas. Eu não sei se vocês sabem, mas Jerusalém, existe lá um hospício. 30% dos pacientes que estão no hospício de Jerusalém falam que são Jesus encarnado. O outro texto fala que é Moisés. Tem que levar o Henrique Cristo para lá então. Se você souber onde está o Henrique Cristo, avisa que a gente vai levar ele para lá, cara. Olha, gente, porque ali, inclusive quando eu estive lá, um irmão que estava conosco, o cara pirou. A gente estava subindo o monte do Sinai. Meu, o cara, assim, não era novo convertido, não, velho convertido, meu, o cara já assim, sabe, bem postado, ele tinha uma igreja forte e tal. Pirou. O cara estava andando, a gente tem que subir o morro lá em Fila Indiana, né? E você tem que subir meia-noite, porque meia-noite está 5, 6 graus, você sobe de capote, 6 horas da manhã já está 20, 7 horas já está 30, peça micro-ondas, começa a cozinhar. Então você tem que subir de noite, né? Subindo, isso em Fila Indiana. A gente estava mais umas 100 pessoas. A gente está subindo, cara. Ele está lá, né? De repente o cara está com um 7/8 que ele capotou. De repente o cara vira assim, abre assim o capô e fala: irmãos! Tinha um cara que me avisado com ele, meu irmão lá. Gente, os dois vão tirador de sarro, eu e ele, né? Eu falei, cara, o que tem com o cara lá? Tem pessoa que tava brincando, falei, o pessoal tá tendo sarro. Não, o cara pirou. O cara teve uma piração, tem um nome pra isso. O cara, de repente, ele incorporou o espírito de Moisés. Irmão, só falta dar um cajado pro cara ficar com o cabelo branco assim, entendeu? Eu pensei, esse cara vai querer abrir o mar. Né? Pirou. Gente, teve que descer com ele, levar ele pro hotel ligar pro Brasil, chamar os médicos, ele deu uma síncope, deu um lugar, sabe? O cara teve que ser levado para lá, para a área de internação lá, conseguiram um passaporte especial de urgência para a família e vim buscá-lo. O cara pirou. Eu sou Jesus.
Eu sou João e Moisés, uma das duas lá. Então é uma coisa assim muito comum. Então eu estou falando isso porque a gente, vamos colocar Saulo, na cabeça dele, ele estava fazendo algo muito importante. Nós aqui, 2 pilantras depois, nós sabemos. Mas para ele era mais um pilantra. Vamos colocar no lugar dele. Para ele era. Tá? E vamos nos colocar no lugar dele por quê? Porque muitas vezes, Deus, na maioria das vezes, quando Deus muda a sua caminhada, a sua medida, Ele não avisa. Todo mundo esperava um Messias estratosférico, né? Show pirotécnico. Não, ele nasceu numa manjedoura. Todo mundo pensava que ele vinha com um exército de miríades e miríades de anjos, ele vem em cima de um burrinho e entra na cidade. Exatamente. Não pensava que ele ia soltar um Power Ranger lá e fazer um foguinho, ele foi para a cruz e morreu. Então ele é extremamente paradoxal. Né? Então o que acontece? Frustrava toda a ideia, porque Jesus não veio para a Terra para mostrar o poder dele, ele veio na Terra para nós conhecêssemos a vontade do Pai. Pai, seja feita a sua vontade. A maior tentação de Jesus era o quê? Que Satanás pegava ele, é tentar fazer com que ele agisse com o poder dele. Você lembra daquela música? Fizeste-me por um pouco menor que os anjos. Porque Jesus, ele veio para a Terra, qualquer anjo tinha mais poder do que ele. Porque ele não veio aqui para manifestar o poder. Entende? Ele veio aqui para manifestar a vontade do Pai. Então, Satanás sabia que se tentasse ele, para ele ficasse nervoso, para agir com poder, ele falharia. Porque ele tinha que vir como cordeiro. Na volta dele agora, ele vai vir com cetro de ferro e pau na cabeça do pessoal. Entendeu? Mas agora, então por isso que parece que Satanás tentava fazer com Jesus, fazer o quê? Jesus usa o seu poder para transformar pedra em pão. Está entendendo? Usa o seu poder, usa o seu... Até passei para a tentação, e a tentação de Satanás conosco hoje é fazer com que a gente use a nossa força, e não o poder de Deus. Não a graça de Deus, a glória de Deus. Entendeu? Porque as pessoas ficam entusiasmadas com o poder de Deus. Mas o poder de Deus é para abrir um ambiente para que a vontade dele seja conhecida. Né? Nós não temos que ir para a igreja para buscar o poder de Deus. Nós temos que nos reunir na igreja para conhecer a vontade do Pai. Porque quando eu conheço a vontade do Pai, eu não tenho poder, mas eu tenho autoridade. Que é bem diferente. Que é bem diferente. Satanás, ele tem poder, mas não tem autoridade. Você não tem poder, mas eu te dou autoridade sobre serpentes. Entende? Deus quer que nós andemos como filhos debaixo da autoridade do Pai. Debaixo da autoria do autor. Ok? Vamos lá. Salmo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Isso. Ó, a palavra caminho novamente aqui. Isso vai ter muito... Quando eu estudei o Salmo 119, tem 12... Eu estava estudando sábado de manhã. Né? Aqui eu estudo na praia. Na praia, estava lá sentado na cadeira, lá no gramado, ali debaixo de uma árvore, lá, estudando a palavra lá. Né? Estava gostoso, estava aquele ventinho gostoso ali. Eu acho que tem 20 e poucos versículos que falam o caminho. Né? E agora vamos lá. Repete o versículo. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Isso. Se no caminho tem luz que ilumina, para que eu preciso de lâmpada? Agora aqui nós estamos cercados de luzes aqui. É com essas luzes que tem aqui, eu consigo enxergar muito bem o meu pé e o pé dele. Se eu tenho luzes iluminando o meu caminho, por que eu preciso de lâmpada para iluminar os pés? Quando a gente olha isso aqui e fala, o
trocado, deve ser cegueiro, deve ser no farol de milho, né? É o seguinte, lâmpada na Bíblia é o significado do ministério profético. O que isso tem a ver? Tem a ver o seguinte, eu posso estar no caminho certo, porém no sentido errado. Eu já falei, vocês vão ver que eu vou repetir muitas coisas. Por quê? Para que saibais, criais, entendais. Tem muitas coisas que eu vou falar 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Às vezes lá na 38ª, né? A pessoa, agora eu entendi. Porque as pessoas só desfrutam daquilo que entendem. Tem coisas que eu saibais, criar. Tem coisas que eu sei, tem coisas que eu creio, mas não entendo. Eu sei, creio, mas não entendo. Como você não entende, você não consegue fluir. Então você é apenas um crente conhecedor. Você é um crente sabudo. Você sabe, tem muito crente que sabe muito, mas não tem nenhuma revelação. Entende? Ele tem muita informação. E no reino de Deus é informação, revelação e movimentação. Ele não se movimenta porque ele só tem informação, mas não tem revelação. A gente vai falar isso um pouquinho mais para frente. Tá? Então, o que ele está falando? Eu preciso de uma lâmpada para ver se os meus pés estão na direção correta. A lâmpada, a luz, ilumina o caminho. Eu estou no caminho correto. Qual é o caminho? Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Graças a Deus, já estamos no caminho certo. Agora eu preciso ver se eu estou no sentido certo. Por quê? Se eu estiver no caminho certo, mas estiver no sentido errado, quanto mais andar, quanto mais me esforçar, quanto mais eu me esmerar, mais perto ou mais longe eu vou estar do propósito? Mais longe. Porque eu vou estar no caminho certo, porém na contramão daquilo que Deus tem. Porque todo caminho, ele tem o quê? Uma saída e um destino. Um ponto de partida e um ponto de chegada. Combati o bom combate, guardei a fé. Tem um propósito. Entendeu? Então, qual é o fundamento? A igreja, a gente fala, tem que descobrir qual é o propósito da tua existência. Por que você está na Terra? A pergunta eu faço isso, para que você está na Terra? Entendeu? Qual o propósito da tua existência? Qual é o propósito da salvação? Porque tem muita gente que eu estava ouvindo um irmão aí, fala, graças a Deus pela salvação. De fato, graças a Deus pela salvação, a salvação em si mesmo. Ser salvo por ser salvo. Agora, quando eu entendo que a salvação, ela vai viabilizar a minha santificação. E a minha santificação vai viabilizar a minha frutificação. E a minha frutificação vai viabilizar o lugar da minha realização pessoal, que é no propósito. Entendeu? Quando a igreja anda com uma casa paterna, quando a liderança olha para as pessoas que estão ali como filhos, eles pensam neles progredindo. Agora, se você não tem uma visão de casa paterna, você tem uma visão de igreja, você pensa em retê-los. Por quê? Para cuidá-los. Agora, quando você tem uma visão de paternidade, você não pensa em cuidá-los, você pensa em promovê-los. Agora convém que eles cresçam ou diminuam. Porque o prazer do pai está o quê? Está no caminhar do filho. Quando Jesus vem, o pai falou, existe uma demanda. Jesus falou, eis-me aqui. Eu vou, pai. Quando se fala muito daquela história do filho pródigo, Sim. né? Agora tem uma coisa que não é falada na Bíblia, e por isso se perde um pouco do sentido. Na lei judaica, quando o filho se perdia, por N motivo, se perdia mesmo por achar o caminho de casa, né? Esse aí se perdia de propósito. Esse pai, eu vou meter o louco aqui, tá? E se perde. Pela lei judaica, o primogênito, o mais velho, é o que tinha que ir buscar. Isso o pessoal não... Isso a Globo não mostra. Isso o pessoal não explica, porque não sabe. Por quê? Você lembra quando ele chega, quem foi o primeiro a reclamar? O mais velho. Entendeu? Reclamo bem. E reclama bem. Por quê?
Porque ele tem como ele não tem como ele tem um problema de identidade, tá? É tudo a ver. Como ele tem um problema de identidade, quando o irmão mais novo vai embora, ele se sente aliviado. Ao contrário, o apóstolo Luiz Hermínio fala assim, né? Um pastor não tem medo de demônio. Ele encara demônio, vai no hospital, sem máscara, né? E vai pro cemitério, né? Ele topa tudo. A única coisa que o pastor tem medo é de outro pastor. Quando o pastor, ele vê que um outro pastor chega na igreja dele, ele fica com medo, fica com ciúmes. Pastor é ciumento de ovelha. Entendi. Entendeu? Então, irmão, tem outro pastor, né? Então, por quê? Porque é a função dele, entende? Ele tem muito esse amor, né? Ele conhece pelo nome, né? Chega na ovelhinha, conhece o problema de cada uma, tal. É a pegada do pastor, que já não é a pegada do profeta. O negócio do profeta é arrancar a mão dela, é fazer ela caminhar. É o espírito paterno. Vai. O pastor quer reter. O profeta, o apóstolo, chuta para fora, porque ele quer as nações. Né? Ele tem que cumprir o id. Né? Ele quer fique. Né? Deus falou fique, ele falou id. Então é aquela briga do pastor e do profeta. Um quer pôr para fora, outro quer pôr para dentro. Ou segura ou outro empurra. Né? Então não dá. Então o que acontece? Quando a gente vai entendendo essas movimentações, a gente vai entender o seguinte: nós temos que ter o caminho certo e a direção correta. Lá no livro de Provérbios, capítulo 14, está aqui comigo? Vai rapidinho. 14 e 12. Provérbios 14 e 12 diz assim. Cadê o 12? Há um caminho, olha que interessante, há um caminho, provérbio é um caminho, né? Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Tem a sua tradução, tá igual? Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Isso. Quando fala caminho, o que você entende aí, jovem mancebo? Então, de Atos? Não, aqui. Daqui. Há um caminho que ao homem parece. Fala um pouquinho para tomar. Então, aqui é nossos pensamentos, nossos desejos, nossas vontades, que às vezes a gente, sem dar ouvido ao Espírito Santo, a gente acha que a gente está no caminho certo. Enquanto, na verdade, estamos no caminho oposto ao que você estava falando aqui agora há pouco. Estamos no caminho contrário, que conduz à morte. Isso. Então, há caminhos, ou seja, estruturas pensantes, maneiras de pensar. Porque você vê, eu gosto de falar muitas coisas que eu aprendi, principalmente as coisas que eu errei. Eu acho que aí fica mais legal ainda, dá um carimbo de veracidade. Eu já falei isso a semana passada e vou repetir agora. Por causa de uma necessidade que eu vi, né, nessa cidade aqui, de uma necessidade nessa cidade, por causa de uma necessidade nessa cidade, eu senti uma vontade de abrir uma igreja, Novo Pato Caraguá Church. A minha motivação era correta. Certo. A minha motivação era correta. Eu falei, nossa, poxa, né, 5 ministérios, paternidade, né, Tudo a ver. tudo a ver. Nossa, é nóis, vamos arrebentar. Aí alguém já me cedeu espaço, já cedeu cadeira. Eu já falei, nossa, né? Aí eu montando, né? Aí eu fui, aí teve aqui em casa hospedado o pastor Márcio Scarpini do Mevan. E eu trocando uma ideia com ele na praia, nossa sala de reunião, estava lá na praia, né, da praia da cocaína, né? Eu disse o cocaína, não cocaína, de cocaína. Estava lá na praia, aí que eu falei com ele, ele olhou para mim e falou, vem cá, você está montando uma igreja? Então, pastor, ele falou, a igreja você não monta, filho. Você monta uma loja, um ponto de droga. Igreja você não monta, filho. A igreja ela tem que nascer. Ela tem que surgir. Você não pode construir. Quem foi o primeiro cara a querer construir uma igreja? Nimrod, Torre de Babel. É uma estrutura para andar segundo a cabeça dele, que na doutrina dele ia fazer uns degraus que ia chegar no céu. Certo? Essa era a ideia. Essa era a doutrina dele. É chegar no céu do jeito dele. Assim como tem muita gente hoje, muita igreja que o pessoal monta, uns copia do outro, tipo, né? Cinema chat, né? Faz assim que funciona. Na igreja do cara funcionou. Ou seja, a igreja que ele criou
É uma coisa de retalho. Aí você pergunta para ele, você está debaixo da autoridade de quem? Quem te enviou? Eu estou falando isso porque, ó, é eu. Esse cara sou eu. O pastor Márcio pastor Márcio falou isso para mim. Eu falo, cara, que é isso? Não. Ela tem que surgir. Se ela surge, se a obra que Deus faz, você flui com ela. Não é você quem constrói. Aí estava eu de Fonte Rica, estava eu lá no encontro de pastores lá em Taubaté. Aí eu estou conversando com o apóstolo Cristiano Miranda, lá do Sonho de Deus. Sabe? Um paizão mesmo, um pai espiritual mesmo, assim. Ele, falando com ele, né, ele com muita calma olhou para mim assim e falou, mas quem te viu fazer isso? Falou, tem que estar debaixo do envio. Nós sabemos muito bem o que você é, Tex. Nós sabemos muito bem o que você é. E nós sabemos que você é um pastor, é um ótimo profeta. Que você não vai parar na igreja, porque eu não sou pastor. Não é a minha chamada. Entende? Quando Deus faz, por causa da misericórdia que Deus tem com as ovelhas, né? Com as pessoas, Deus rapidamente chama um cara para ser um pastor perto de uma chamada profética, porque o profeta ele não tem paciência. O profeta ele quer desbravar nações, ele gosta, o profético ele gosta de iniciar uma coisa, mas administrar nada. Não tem paciência. Eu não tenho paciência para administrar. Eu tenho conhecimento, experiência para abrir. Eu abro, o apóstolo vem. Né? O profeta vem quebrando, destruindo e arruinando doutrinas religiosas. A nossa especialidade é só dar cabeçada. Pá, pá, pá. Né? Só quebrando. O pessoal anda com a gente assim, o Tex fala umas coisas que derruba toda a gente. É isso mesmo, para destruir, arruinar, aniquilar. Pá. Aí após mim, vem aquele que eu só digo, né? Após mim vem o apóstolo, aí o apóstolo vem edificando e plantando. Um vem né, na terra, um vem fazendo buraco, o outro vem semeando. Um vem mexendo pedra, mexendo raiz, fazendo a limpeza, preparando o terreno. O que fez João Batista? Arrependei-vos. Techuvá, arrependei-vos por quem vem Jesus. A salvação vai chegando. Antes da salvação, o arrependimento vem sempre antes da salvação. O arrependimento prepara o terreno para a salvação. Okay? Tudo a ver com o que eu estou falando, né? Tudo a ver. Quero ver que hora que você vai começar, hein? Não, eu ainda não comecei, nem abri o livro de Atos ainda, né? Mas vamos lá. Agora vai. Eu acho que eu vou chegar lá agora. Quer abrir no livro de Atos? Agora vai começar a ministração agora. Livro de Atos, capítulo 9. Quer ler para mim do versículo 1 ao 22? Atos 9. A conversão de Saulo. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo respondeu: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso,
chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho, por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: Não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Amém. Amém. Então, vá, sim. Já no versículo 1, Saulo, o significado do nome Saulo é aquele que foi conseguido através de oração. Saulo é fruto de intercessão. Então, é interessante já ver, é interessante que vocês saibam, eu saiba, que você saiba, todos vocês estão assistindo que eu não saiba, se nós somos salvos porque alguém intercedeu por nós. Amém. Sabendo disso, alguém profetizou a sua salvação. Alguém nesse exato momento está profetizando a sua salvação, se você ainda não passou por essa experiência com Deus. Uma experiência gloriosa, que não tem nada a ver com a habilidade humana. Aliás, quanto menos habilidade humana houver, melhor será. Porque esse nascer de novo, né, koinos, é algo nunca visto antes. Isso aí qualquer gente vai falar sobre o assim. E também, se você não faz isso, passe a fazer. Né? Se você não tem orado, não tem intercedido por alguém, por um parente, por um amigo próximo, passe a fazer, porque a própria palavra já mostra que isso, por favor, acontece. Muito bem colocado, obrigado. No versículo 2, pediu-lhes cartas. Né? Quando a gente pediu carta, não é baralho, não, dá as cartas. Né? Pediu-lhe carta é o seguinte: Saulo, ele era de uma estirpe, de uma classe judaica, uma específica. Cresce né, nessa possibilidade porque ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Né? Então, olha só que interessante, qualquer semelhança é mera coincidência. Tá? Essa classe judaica, que não consta aí, né, isso a Globo não fala, isso está escrito assim, Saulo, um xalia. Essa palavra xalia eram homens que tinham a incumbência, tinham a autoridade de levar cartas, epístolas, de um lugar para outro, levando e trazendo informações. No hebraico, ele era um xalia. Se você pegar essa palavra no hebraico e traduzi-la para o grego, sabe qual é a palavra que vai sair no grego? Apostolos. Uia! Uia! Quando Jesus chama Pedro, ele fala: agora sereis pescador de homens. Pedro era um pescador. Deus ele tem um senso de humor interessante. Né? Paulo já era um apostolos. Ele já era um xalia. Entendeu? Ele já era acostumado a pagar o preço. Só para vocês terem uma ideia, né?
de Jerusalém a Damasco era uma distância de 200 quilômetros. No Pocotó, quanto tempo ia demorar? E o Saulo estava a fim de viajar não sei quantos dias no Pocotó, só para fazer valer a lei. Então, ele tinha qualidades intrínsecas muito interessantes. Por que Deus chamou Saulo? Porque ele tinha uma capacidade. Ele só, ele só vai mudar de time. Quando quer dizer mudar de time, não se esqueça, não é que ele era de outra religião. Ele era da religião de Deus na época. É que estava transicionando. Estão entendendo isso? Deus está fazendo isso. Eu até escrevi aqui em cima, tá vendo? Eu não estava no script sobre isso. Ó. Deus está fazendo isso hoje. Amém. Deus está chamando Chalias de dentro da igreja. Ele está preparando um caminho para dar uma colisão com você, porque quer te levar você a novas dinâmicas. Porque Deus está fazendo coisas novas nesse exato momento. Amém. Deus está... Agora, você sabe por que Deus mandou Abraão sair da casa da tua parentela? Porque a chamada estava sobre Terá, que é o pai de Abraão. Agora, Terá estacionou. Parou no tempo e no espaço. Que Deus fala com Abraão, sai disso e vai para o novo que eu quero te dar. Entendeu? Aí o que acontece? João Batista era filho de quem? Do pai dele. Quem era Zacarias? Ele era o sacerdote do templo. O que Deus falou para Zacarias? Eu vou dar um filho para você, vou dar um filho. Só que esse filho você não vai enfiar nesse sistema falido seu. Seu filho vai comer gafanhoto. Seu filho vai comer gafanhoto e mel silvestre, que é o mel de Damasco. Não é lá não tem abelha. Entende? Lá o mel que fala lá é o fruto do Damasco, ele é tão gostoso que parece o mel. Entendeu? Da damasqueira. Né? Então não tem abelha lá. Tá? Porque não tem flor para polinizar. Né? Então, isso que o pessoal falando, ele está fazendo isso agora. Porque sempre que Deus vai movimentando o novo, ele sempre tira um remanescente. Que, aliás, diga-se passagem, até compartilhei isso no nosso grupo, no grupo de homens lá, né, uma palavra do pastor Judson de Oliveira, que ele recebeu mesmo de Deus, que Deus falou para ele, Judson, está na hora de cuidar dos remanescentes, deixa a igreja de lado. Deixa a igreja de lado. Não tenta salvar uma igreja que não quer se movimentar. Movimente-se com os remanescentes. Investa a sua vida, faça os seus depósitos, porque sempre haverá um remanescente. Nós somos uns remanescentes do protestantismo que veio da Igreja Católica. A Igreja Católica se estagnou, cristalizou, né? Deus tocou no coração de Martinho Lutero, ele vai ler que a salvação é pela graça e não pela fé, não é mediante as minhas capacidades carnais de salvação. Por isso nós somos chamados protestantes, porque ele vai e crava na parede lá na Inglaterra, clava lá as 95 teses, somente pelo sangue, somente pela cruz, nada mais do que o sangue, nada mais que a cruz, só as 95 teses, né? Que vai destruindo, quebrando toda aquela estrutura. Então, entende? Um movimento sai sempre dentro do outro. De dentro do catolicismo saiu o protestantismo. Aí, de dentro do protestantismo, Deus vai e, de novo, a experiência do batismo com o Espírito Santo, saíram os avivados de dentro dos tradicionais. Aí os avivados falaram, agora nós estamos avivados. Só que eles cristalizaram. Aí, de dentro da cristalização dos pentecostais, Deus chamou os neopentecostais, que ficou uma mistura dos pentecostais tradicionais, junto com os tradicionais que estavam famintos. Então, juntou um povo que era do fogo e o outro que era da palavra, que se formou os neopentecostais. E aí se caminha 10, 15 anos. Aí daí está vindo o evangelho do reino, que é onde está vindo a evidência do ministério apostólico e profético.
Está percebendo que sempre de dentro de um sai outro, de dentro de um sai outro. Porque Deus não fica tentando arrumar o que está velho. Eis que tudo se fez novo. Lá nos dias de Noé, ele não tratou com aquele povo. Ele viu Noé com um cara bom, ele, esposa, mais 3 filhos, você aí, vamos, constrói um barco aí. Enquanto ele estava construindo o barco, a vida de Noé, sua família, julga o pecado do mundo pela sua obediência. E são quantas pessoas? São 8. Quando você estuda o número 8, na Bíblia fala o número 8 significa o número do recomeço. Tá? Então, nas medidas que vão construindo, que a gente vai estudar isso mais para frente, né? Nas medidas exatas que Deus dá, aquelas medidas que Deus está construindo, a arca está julgando aquele povo. Tudo que está fazendo é o que o povo não faz. A arca significava aquilo que o povo tinha que ser, e não foi, eles estavam construindo. Então, se aquela família fez, eles poderiam estar fazendo. Então, o parâmetro de justiça dele não é o próprio Deus. O parâmetro de justiça não é Deus que vai com você. Ele vai levantar alguém fazendo a coisa certa. Quando tiver alguém fazendo a coisa certa do seu lado, se vira malandro, senão você vai cair. Porque é assim que Deus faz. Quando Deus quer tratar você, Ele põe alguém fazendo a coisa certa. E deixa o justo e o injusto por um tempo. Depois um é tirado, o outro é deixado. É assim que Deus faz. Tá? Então vamos lá. Então caminhando, Paulo pensando que está prestando culto a Deus. Estão entendendo a comparação? É um cara que ele acha que ele está correto. Pior do que um cara que tem certeza que está errado. Né? Você lembra que Jesus falou? Jesus falou, prostitutas e publicanos precedem vocês. Por quê? As prostitutas e os publicanos sabiam que estava errado. Agora, os fariseus pensavam que estava certo. É mais fácil você pregar o evangelho para alguém que tem certeza que está errado do que para um crente que acha que está certo. Então, tem a ideia fixa ali, né? Que tem a ideia fixa. Então é aquilo que você precisa atender. Precisa de uma misericórdia duplicada de Deus. Por isso que muita gente não quer tratar com crente. Ele prefere pregar para entrega. Quem quer, você prega o evangelho, sempre chora, se converte e fica apaixonado por Deus. Já né? aceita Jesus. Já aceita Jesus, né? Agora aí você vai falar para um crente que tem que aceitar Cristo, então Jesus se lasca todo, aí fala confusão, né? Vamos lá, versículo 2, ele era um Xalia, a cidade de Damasco, o nome de Damasco significa fonte de águas, oásis, portão do Éden. Tá? Então, o Xalia, o Sassal, está indo no caminho em direção à porta do Éden, a porta de salvação. Que interessante. Jesus está esperando você na porta. E eu não estou falando de salvação para o incrédulo. A minha palavra não é muito para o incrédulo. Aliás, na Bíblia toda, nos 66 livros da Bíblia, só tem uma palavra para o incrédulo. Sabe por quê? Se converta. O resto é tudo para salvo. Bíblia não é para incrédulo. Bíblia é para crente. O que nós temos que fazer? Nós temos que, pelo Espírito Santo de Deus, comer a Bíblia e mostrar para o incrédulo, revelar a ele a glória de Deus. Não adianta você esfregar a Bíblia, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Aí Deus tem que ter uma misericórdia tremenda, tem que ter um Espírito lá. Entende? Agora, se o povo que conhece pelo meu nome, se fosse um maduro, a Bíblia é uma aliança, é um pacto, feito com o seu povo. E de pregar o evangelho, não é nem enfiar a Bíblia na cara dos outros. Porque se a tua vida não pudesse ser um livro aberto, então melhor você fechar a Bíblia. Porque a terra aguarda a manifestação dos ruios de Deus, não dos filhos bebezão. Ficar reciclando versículo a toda dia, ninguém entende nada. Um cara gastou maior grana escrito para o alto, Cristo está voltando, Cristo está voltando, Cristo está voltando. Mano, as pessoas olham aqui e falam que crente covarde, hein? E eles falam, enquanto o seu Cristo não volta, eu vou cuidar do menor abandonado, vou cuidar do idoso, vou visitar as casas de recuperação. Enquanto o Cristo de vocês não volta, vocês são doidos para voltar. Enquanto isso aqui a terra está carecendo de homens e mulheres cheios do amor de Deus. Homens e mulheres que podem estender a mão do aflito e levar ele para dentro. Mas não, a gente quer ir embora.
Ai, não vejo a hora de Cristo voltar. Por mim, Cristo não volta, não. Não volta porque eu tenho muita coisa para fazer. Não tenho pressa de ir para lá, passar a eternidade fazendo o que lá. Jerusalém, 200 km de Damasco, né? No versículo 6, o caçador vira a caça, né? Lá no versículo 6, lê novamente. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Isso. Esse aqui é um período que Deus eu me converti em 1986, tá? Vou me colocar aqui novamente. E estava eu, belo e sincero, fazendo, eu ia, né, fui para a gravata, eu nos cultos de domingo, eu fazia tudo o serviço bonitinho. Até 1995, quando eu fui atropelado pela unção apostólica e profética. Eu fui atropelado pela reforma, né, pela reforma apostólica e profética. Aí comecei a entender que muita coisa que eu estava fazendo, eu estava produzindo mais dor, mais religiosidade do que agradando a Deus. Eu estava no caminho correto, mas com a mentalidade e os processos pervertidos. Aí eu comecei a entender, pelos ministérios proféticos, pela palavra, que eu precisava passar por uma reforma. Entendeu? O que eu estou fazendo, eu estou falando essa palavra aqui não é para incrédulo, essa palavra aqui é para crente. Paulo era um crente, só que ele não tinha atualizado sua mensagem. E se você não atualiza a sua mensagem, você pode ser um dos maiores perseguidores da obra de Cristo hoje. Se você não entender o que Cristo está fazendo hoje, você vai ser uma pedra de tropeço. É por isso que eu gasto dinheiro, gasto tempo. Se Deus quiser, inshallah. Eu espero estar sábado lá vai ter a primeira conferência presencial dos pastores, apóstolos e profetas aqui em Taubaté, lá no apóstolo Cristiano Miranda. Eu espero em Deus poder estar lá com eles lá. Por quê? Porque eu estou constantemente me averiguando. Se eu não me abro com o pastor Márcio, com o apóstolo Kiko sobre a questão da igreja, eu poderia montar uma igreja. E você fala, se perguntar para mim, Tex, vai dar certo? Pergunta para mim. Vai dar certo? Vai. Tô certo? Não. Porque a igreja de Deus tem que ser do jeito que ele faz. Do jeito que eu sei pregar. Eu gosto de pregar. Não sei se é para perceber que eu falo pouco. Né? Eu gosto de pregar. As pessoas gostam de ouvir. Certo? A pessoa cedeu um espaço. Outro vem e fala, mas monta uma igreja. Agora, porém, não foi Deus quem montou. Eu não fui enviado. Porque a gente tem que estar debaixo do envio. A gente vai estudar isso lá mais tarde. A conexão Antioquia. Profetas e mestres é que enviaram Paulo e Barnabé. É que montar a igreja hoje está muito fácil. Né? Mas é lógico, tá assim de galpão. O cara vai lá, compra uns carrão, uns microfones. 10 cadeiras. 10 cadeiras, no cartão de crédito. O púlpito tem no Mercado Livre, que eu já vi. Tem. Só você faz umas caixas de maçã. Né? O cara compra, tem um livro. Você que comprou aquele livro lá que tem 50 mil pregações prontas? 1001 sermões. 1001 sermões. Entendeu? Então, o povo faminto come qualquer coisa, aceita qualquer bodega que põe para ele comer, aceita de tudo. E não estou falando dos maus, não estou falando dos mercenários, estou falando de gente boa. Tá? Gente boa. Só que ele está incorreto nas medidas de Deus. Aí vai encarar problemas, retaliações tremendas, e não sabe por quê. Aí pensa que ele está sendo atacado por Satanás. Não é que você está